Amados, graça e paz e bom dia, amém? Graça e paz aos amados em casa, bom dia. Hoje é um culto onde nós temos algumas coisas a fazer, vamos procurar ser bem direcionados, não aqui queimando nenhum processo, para que o Senhor continue sendo glorificado. Amados, quem nos visita aqui pela primeira, segunda, terceira vez? Tem alguém que está nos visitando assim? Fica de pé, por favor, minha irmã. Glória a Deus. Quer dizer para a irmã que é uma honra recebê-la, viu? Sinta-se abraçada pela igreja. E que a irmã possa sair daqui com a certeza que sairemos daqui abençoados pelo Senhor, amém? Vamos cumprimentá-la? Seja bem-vinda em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, fecha seus olhos, nós vamos levantar um clamor. Essa manhã nós estamos aí com a nossa pastora Maria, pastora Rosa, sentindo muita dor de coluna, ficou em casa travada, na sexta-feira na reunião ela já estava sentindo. Pastor só está aqui porque ela deu uma melhoradinha, mas vamos clamar por ela, clamar pela irmã Anne, que está passando por esse momento. A mamãe está entubada, internada. Nós temos nosso irmão Jairo também, que mandou a notícia agora, levantou passando mal, Alguns revés têm chegado, mas o Senhor continua no controle. Amém, queridos? Vamos levantar um clamor, vamos orar pelos nossos irmãos que estão em viagem, foram visitar as mamães, para que seja um passeio que o Senhor possa estar abençoando e guardando também. Vamos orar? Ore também pela nossa irmã Cleia, na sexta-feira, uma tia faleceu, então a família passa por um processo também de luto, e o Senhor traz consolo nesse momento também. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos pela rica oportunidade de poder chegar diante do Senhor com confiança, poder clamar ao Senhor, sabendo que o Senhor atende a oração do teu povo. Nós pedimos em favor agora da nossa irmã Anne, Pai, ela que passa nesse momento juntamente com as suas irmãs, famílias, ó Deus, com a sua mãe ali hospitalizada. Sabemos que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem trago conforto e consolo, e rogamos ao Senhor que nesse dia também elas se sintam abraçadas pelo Supremo Pastor, o Senhor que cuida dos seus, ó Deus. Abençoa o Jairo também, restaura a sua saúde, fortaleça ele, que esse dia ele possa passar bem com a sua família, restituído em nome de Jesus na sua saúde, Pai. Abençoa a irmã Cleia, a sua família, que passa nesse momento, Pai, por um momento de luto, de perda, mas a nossa alegria é saber que a sua tia partiu para estar com o Senhor, e que os que ficam sejam consolados, fortalecidos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oramos ainda, Pai, para que não só esse que nós estamos colocando diante do Senhor, mas todos aqueles quantos estão passando por algum momento de enfermidade, estão acamados, nós oramos, pedindo a tua intervenção essa manhã, Pai. Venha sarar, Senhor, venha restaurar com teu poder, conforme a tua vontade, para louvor da tua glória. Nós clamamos a ti, ó Deus, abençoa ainda, Pai. Ó Deus, aqueles que estão em viagem, guarda eles, que o Senhor possa dar a eles, ó Deus, um tempo com a família também, abençoado, Pai, que eles voltem em segurança, voltem em paz. Nós sabemos, Pai, que nós dependemos do Senhor para tudo, sem o Senhor nada podemos fazer, mas nós descansamos no Senhor, que cuida da tua igreja, cuida dos seus. Pai, nós vamos pregar a sua palavra agora, pedimos mais um momento, que seja uma manhã de restauração, de conscientização, de alegria no Senhor, de renovo, que seja uma manhã de salvação, onde essa palavra chegar, Espírito Santo, que o Senhor possa de fato fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, salvar, e trazer ao Pai, na nossa mente como igreja, aquilo que o Senhor é, e aquilo que o Senhor fez por nós, está fazendo, e ainda vai fazer, para a glória do teu nome. Te peço graça, sabedoria, Pai, para que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo possa me usar, mais uma vez como instrumento do Senhor, e que essa igreja, Senhor, ela possa estar com a mente voltada para a tua palavra neste momento. Tira toda inquietação, toda preocupação, toda ansiedade, para que nessa manhã, o nosso coração seja uma terra fértil, para que essa palavra, ao cair, frutifique para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, sendo assim, abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 23, glória a Deus. Restaura a tua serva, Pai, pastora Rosa, os irmãos que se encontram enfermos. Amados, você que achou, pode ficar de pé, vamos fazer aqui uma leitura, vamos estar lendo na Almeida revisada, atualizada e revisada, e você vai me ajudar essa manhã também a pregar. Você que já achou, fique de pé, e vamos aí acompanhar a leitura desse salmo, que é um dos salmos mais lidos em todo o mundo, viu irmãos? Mais lido. Esse salmo é lido às vezes em casamento,
é lido numa reunião de família, num culto fúnebre, ou seja, esse salmo é um salmo que traz conforto, consolo, revela um supremo pastor que cuida de nós, e nós precisamos realmente olhar para esse salmo, como toda a Bíblia, e ver quanto é preciosa a palavra de Deus. Vamos ler aqui a partir do verso de número 1 até o verso de número 6, vamos ler todo o salmo, amém? Acompanhem comigo aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Agora nós vamos fazer uma outra leitura. Eu quero que você agora faça a leitura na projeção. Volta para mim no verso de número 1, eu vou contar até 3 e toda a igreja, vamos ler todos esses salmos em uma só voz, amém? 1, 2, 3, podemos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome. Antes de se assentar, cumprimente essa pessoa que está ao seu lado, esquerda, direita, de trás, de frente, com a santa, gloriosa paz do Senhor. Que Deus abençoe os amados que estão nos ouvindo aí, estão nos vendo pela live, que Deus te abençoe, que você possa estar atento agora com aquilo que Deus vai falar ao teu coração e vai te abençoar. Amém? Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é bom, santo é o teu nome, aleluia. Pode tomar assento, deixe sua Bíblia aberta, glória a Deus. Amados, me dê toda a sua atenção agora, amém? Deixa somente ali os diáconos estarem caminhando, né? Cuidando ali da organização da igreja. No final do culto, nós vamos estar ali orando pelas mães, vai ter aqui uma palavra para as mães, e você, mamãe, que não se assentou naquela poltrona e não tirou uma foto, se assente ali, leva uma foto bonita e guarda lá como recordação. Vocês são bênção do Senhor para nós. Amados, nós vamos estudar aqui esse salmo, né? Meditar nesse salmo, e em cima dessa temática, eu quero trabalhar com vocês essa manhã, e eu quero que você leia comigo. Ele experimentou em nosso lugar conforme a vontade de Deus. Vamos repetir esse tema? 1, 2, 3, podem falar. Ele experimentou em nosso lugar conforme a vontade de Deus. No decorrer da ministração, você vai realmente trazer à sua memória novamente o que o Senhor, nosso Deus, passou por nós, sem nós termos mérito algum, e nós temos que adorá-lo, exaltá-lo. Eu agradeço a Deus, obrigado, filho, agradeço a Deus por essa manhã, mais uma vez, os louvores estão centralizados na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele deve ser adorado, ele deve ser exaltado. A Bíblia, quando ela é cantada, nós já somos edificados, nós já somos assim, fortalecidos, e nós adoramos o Senhor. Amados, se nós pegarmos o Salmo 22, Salmo 23 e o Salmo 24, nós vamos ver uma conexão tremenda, apontando para o Messias. São salmos considerados salmos messiânicos. Se nós pegarmos, por exemplo, o Salmo de número 22, ele apresenta Jesus como um bom pastor, que deu sua vida pelas suas ovelhas. Se você ler esse Salmo 22, você vai ver essa perspectiva.
No Salmo 23, nós vamos ler ele com essa perspectiva. Ele é o grande pastor que vive para as suas ovelhas. E é o salmo que nós vamos estudar essa manhã. Quando chegamos no Salmo 24, ele é o supremo pastor que voltará para galardoar as suas ovelhas. Ou seja, todos esses 3 salmos estão apontando para Cristo, e nós já vimos parte desse acontecimento que foi profetizado muito tempo atrás, esses salmos escritos pelo rei Davi. Sendo assim, eu quero fazer algumas ponderações para que nós possamos entrar daqui a pouquinho no texto. Jesus é o bom pastor, o grande e o supremo pastor, irmãos. Não podemos esquecer isso. Deus levantou homens, preparou homens para apacentar o seu rebanho, para cuidar do seu rebanho. Homens limitados, homens falhos, que são os pastores. Mas nós temos que sempre pensar que existe um supremo pastor, e ele se chama Jesus Cristo. Ele ama suas ovelhas, cuida delas, deu sua vida por elas e as guiará à casa do Pai, a bem-aventurança eterna. É Ele que nos garante chegar na casa do Pai. Se não fosse Ele, irmãos, com todo esforço que nós fizéssemos, nós jamais teríamos um destino garantido. Nós chegaremos à casa do Pai por intermédio do nosso mediador chamado Jesus Cristo. E eu louvo a Deus, porque às vezes nós falhamos, erramos, e nós olhamos para nós nessas falhas e vemos, de fato não tem mérito nosso. Jesus Cristo, Ele veio, pagou um alto preço, nos selou com o Espírito Santo, e isso é graça. Amém, queridos? Vamos meditar nesse salmo, fixando, e eu quero que você preste atenção nisso, tá? Nós vamos para esses salmos, não com algumas perspectivas que ele apresenta, no sentido de, quando Davi escreve, nos leva primariamente a olhar para nós como ovelhas do Supremo Pastor. Um animal tão frágil, um animal que precisa de cuidado, um animal amedrontado, sensível, que o pastor tem que trabalhar com ele. Davi traz essa perspectiva com a consciência, porque ele também foi um pastor. Mas eu quero trazer essa manhã, esse salmo com uma outra perspectiva também, que é apresentado nesse salmo, ou seja, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus em nosso favor. Então eu quero que você guarde isso. A nós caminharmos por esses 6 versos, nós vamos estar focados para a graça de Deus, essa graça maravilhosa, essa graça irresistível, essa graça que eu pensava que eu poderia me salvar, mas nada do que eu pudesse fazer, hoje eu tenho a plena consciência, eu jamais poderia alcançar a salvação em Cristo Jesus, mas pela graça nós fomos salvos, pela graça nós fomos ali justificados, por Jesus Cristo, que é o 3º dia, como cantamos, ressuscitou e decretou a nossa justificação, ou seja, fomos aceitos por Deus. O Senhor despejou no Filho o que nós merecíamos para nos aceitar, e nós estamos aguardando aquele grande dia. Jesus vem buscar a sua igreja. Amém, amados? Então, nesse ponto, eu quero que você fique a sua atenção, porque às vezes, irmão, nós vamos vivendo, vem tantos revés, nós estamos vivendo tempos difíceis, de tribulação, estamos vivendo dias que nós estamos olhando, são dias de fato, difíceis, amém, queridos? Todos nós, passando por um momento, mas eu quero essa manhã, trazer o teu coração, existe um Supremo Pastor, que Ele nos acompanha, 24 horas, e antes de ser assunto aos céus, Ele declarou, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vamos para o nosso texto, porque as horas voam, e eu quero aqui trazer muitos versos da palavra, versículos da palavra de Deus, para que nós possamos entender essa temática. Ele experimentou em nosso lugar, conforme a vontade de Deus. O verso de número 1, a palavra de Deus diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos pensar aqui um pouquinho, tá? Para não faltar o que de fato o ser humano precisa, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tem vezes que nós cristãos, por um momento a gente perde essa consciência, e por não conseguir alguma coisa, por estar faltando alguma coisa nessa terra, a gente se sente às vezes, abandonado, desprezado, chateado, angustiado, mas aí o Espírito Santo nos faz olhar para essa palavra, ao qual Davi vai declarar, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O verbo se fez carne. Vamos ler aqui João, capítulo 1, versículo de número 14, pode projetar, queridos, nós vamos ler Bíblia, irmãos, porque a palavra de Deus fundamenta aquilo que nós falamos, amém? É ela que é a base,
Então, vamos ler. Eu quero que vocês me ajudem a pregar essa manhã. 1, 2, 3, pode declarar aí essa palavra. Pode ler. O verbo era Deus, se humilhou, foi desprezado e humilhado. Ele se humilhou, foi humilhado, foi desprezado. E você precisa prestar muita atenção no que nós estamos lendo essa manhã. O verbo não era qualquer pessoa. Nós não podemos ir para a Bíblia, e quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor, nós devemos parar, debruçar nessa palavra e saber quem é esse Senhor. Quando você lê que Ele é o verbo encarnado do Pai, nós temos que entender que Ele não é qualquer pessoa. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Amém, queridos? Então vamos para a palavra de Deus. Coloca para mim João 1:1, querido, para nós caminharmos um pouco nisso aqui. Pode ler. Quando Davi fala que Ele é o nosso Senhor, Ele está olhando para esse Supremo Pastor como Deus. E eu e você precisamos entender isso. Não veio qualquer pessoa tomar o meu e o seu lugar. O verbo de Deus veio a essa terra. Vamos em Filipenses 2 e vamos ler do 6 ao versículo de número 8. Filipenses 2, do 6 ao 8. 1, 2, 3, podem ler. Ele se humilhou, irmãos. Ele se humilhou. Sem que eu e você merecíamos que Ele deixasse a sua glória e descesse a essa terra. O Criador vestiu a roupagem da criatura. Então, Ele quis se humilhar. E eu e você precisamos pensar nisso. Nós precisamos num dia igual esse. E nos dias do mês, do ano, nós temos que sempre trazer a nossa memória. O Senhor é o meu pastor, é o verbo de Deus, que veio a essa terra, se humilhou. Ele quis se humilhar por mim e por você. E isso tem que mexer com nossas estruturas, irmãos. Porque às vezes nós, por um momento a gente reclama, como eu falei, faltou alguma coisa, a gente está murmurando. Mas quem tem Jesus tem tudo. Esse Deus se humilhou por mim e por você. Mas Isaías vai dizer mais, porque ele não só se humilhou, mas ele também foi humilhado por aqueles que ele veio morrer por eles. Isaías 53, 3, olha o que o profeta há 700 anos antes de Cristo profetizou. 1, 2, 3, podem ler. O Deus que se encarnou, sabia que ia ser desprezado, rejeitado, mas Ele quis vir e passar por tudo que passou. Homem que ninguém fez caso dele. Todos os rejeitaram. E eu louvo a Deus, irmãos, porque às vezes nós nos achamos, né? Nós achamos que nós somos merecedores, por causa às vezes de algo de bom que a gente faz. A gente acha que a gente é merecedor, mas é muito importante eu e você pensarmos, não temos mérito algum. Ele foi humilhado, ele se humilhou, foi desprezado, foi rejeitado por mim e por você. Ele veio experimentar em nosso lugar, segundo a vontade do Pai. Precisava disso? Talvez alguns pregadores pensam assim, ou algumas pessoas pensam assim, ele estava ali chateado, triste, né? Porque Adão pecou, agora ele teria que vir. Não, irmãos. Ele veio porque ele quis, se entregou voluntariamente, revelando a sua maravilhosa graça e o seu incondicional amor. Amém, queridos? Davi inicia esse salmo declarando, o Senhor é o meu pastor. Presta atenção nisso aqui, que isso é importante. Davi está nos chamando a olhar para essa palavra com a perspectiva de que nós temos que entender, o pastor, o supremo pastor é Deus.
E quando ele fala Senhor, presta atenção nisso, a palavra Senhor é o mesmo que Iavé. Davi poderia ter usado outros títulos de Deus, mas ele quer usar Senhor, porque a definição dessa palavra Senhor, nós precisamos olhar para essa definição e entender, não veio qualquer um tomar o meu e o seu lugar, não veio um simples mortal, veio aquele que é autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Não veio qualquer pessoa, querido. Ele não mandou um querubim, ele não mandou um serafim, Deus mandou o seu filho, que é Deus. Amém, queridos? Então nós precisamos entender, Davi está falando, o Senhor, Deus, é o nosso supremo pastor, e é Ele que veio. Este Deus tomou o meu e o seu lugar na cruz. É preciso nós olharmos para Jesus como homem, mas olhar para Jesus também como Deus. Esse mistério eu e você não temos como compreender, é uma revelação que a Bíblia dá, mas ainda nós temos limitações para entender, ali Jesus tendo duas pessoas ali, duas divindades, ele era 100% homem, e ele era 100% Deus, ele tinha uma divindade, e ele era também ser humano. Não me peça para te explicar isso, que nós só vamos entender isso lá em cima, na hora que chegar lá. Às vezes ficam os irmãos aí brigando, como é que é esse negócio? Mas está comprovado, quando eu e você chegar lá, Paulo vai escrever a Timóteo, e vai falar que há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Quando eu e você chegarmos no céu, haverá um Deus, que faz parte da Trindade, chamado Jesus Cristo, que haverá, ele tem hoje um corpo, que nós vamos chegar e vamos poder apalpar, e ele recebeu esse corpo, por mim e por você, para tornar-se semelhança nossa, para poder pagar um alto preço, e apresentar ao Pai um sacrifício perfeito. Davi declarou, ele é o meu pastor. Agora, ele também vai dizer que ele é um Deus pessoal, porque ele vai dizer, ele é o meu pastor, ele é meu Senhor. Agora, presta atenção, quando Davi fala, ele é meu pastor, ele está falando de um Deus relacional. Porque nós, irmãos, infelizmente, nós vivemos um dia tomado por tantas coisas, e esquecemos que tem um Deus que veio a essa terra, que Ele é relacional, que Ele se relaciona conosco, Ele é um Deus que está perto, Ele é um Deus que Ele quis habitar dentro de nós e está habitando dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós, e nós, passando por essa terra, por um momento, às vezes, nós esquecemos disso. Deus se encarnou, Deus está dentro de nós, Ele é relacional, e Davi está nos ensinando aqui, veio um Deus, que Ele não é um Deus distante. Por isso que eu quero te chamar a sua atenção. Nunca pense, Deus me abandonou. Nunca pense isso. Nunca pense, Deus me desamparou. Não, irmãos. Quando Davi fala isso, você vai ler os Salmos, e nos maiores momentos de aflição de Davi, ele pôde clamar porque ele tinha certeza que Deus viria ao seu encontro. Ele viria em socorro a ele, porque Davi tinha certeza, é um Deus em quem eu me relaciono, com quem eu converso. Querido, em nome de Jesus, temos um Deus que nos chamou para relacionamento com Ele. Amém, queridos? Ele é o Deus pessoal, presente, que se faz carne, que se tornou um de nós, que nos amou, que se manifestou, que nos buscou, que nos conquistou, que nos remiu, que entrou em nossa vida e reina em nosso coração. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Ele está aí dentro de você, você não está sozinho, com tudo que nós passamos, orando aqui pelos irmãos enfermos, passando por luto, passando por toda dificuldade, mas tem um Deus que está dentro de nós, que não nos abandona. Por isso eu e você precisamos olhar para essa palavra. Deus, Ele desceu, e Ele decretou, eu estarei dentro de vocês, habitarei com vocês, e Ele foi tão maravilhoso, porque antes de ser assunto aos céus, fazendo aqui a sua obra, Ele falou, eu vou para o Pai, porque se eu não for, o outro Consolador não virá, e quando eu for, Ele virá, e Ele habitará dentro de vós, Ele estará com vocês, para dar a vocês graça, força, para vocês chegarem até a casa do Pai. Temos um Deus dentro de nós, por isso que Davi vai falar, Ele é o meu, é um Deus de perto, é um Deus relacional. Amém, queridos? Este Deus tomou o meu e o seu lugar na cruz, para não termos falta de nada, para não termos falta de nada. Eu quero que você guarde esse ponto aqui. O que temos em Deus é maior do que o que não temos na vida. Está te faltando alguma coisa? Eu sei que está.
Está te faltando alguma realização? Eu sei que está. Talvez você está cheio de projetos e planos que ainda você não conquistou, mas eu quero te falar essa manhã, se você ainda não vier a conquistar, você já tem tudo, porque você já tem Jesus. Nós temos o Senhor. Repita comigo: o que temos em Deus é maior do que o que não temos na vida. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Se eu e você entendermos isso, nada que falta nessa vida vai ser aquele momento de angústia, de ansiedade, de frustração, porque nós já temos tudo, nós já temos o Senhor, e não vai faltar. Amém, queridos? O verso de número 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu volto aqui trazendo a sua memória. Estamos olhando para esse salmo, fixando os olhos na graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Precisamos entender isso. Quando o salmista fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele é aquele que de fato pega as suas ovelhas para pastos onde tem alimento, para que ninguém passe fome, para que ninguém não seja, para que todos sejam saciados, mas em contrapartida, olha o que a Bíblia fala para nós, em contrapartida, ele nos leva para pastos verdejantes, para termos tranquilidade, para repousar, porque repouso fala de tranquilidade, sim ou não? E como nós gostamos de tranquilidade? Como nos faz bem a tranquilidade? E ele trabalha para isso. Agora, em contrapartida, o castigo que nos traz paz, que nos traz repouso, o castigo foi sobre ele. Isaías 53:5, pode projetar, e vamos fazer menção dessa palavra gloriosa, porque não veio de graça para nós esse repouso. 1, 2, 3, podem ler. Ele recebeu o que era merecimento para nós. Ele não me levou para um lugar tranquilo para repousar, e você, sem ter pagado um alto preço, viu, queridos? Teve um alto preço para você hoje deitar, descansar, dormir em paz e saber que o nosso Redentor vive, e Ele cuida de nós. Para um repouso, nós fomos levados por Ele, mas Ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço. Ele recebeu o castigo que era para nós, mas o salmista continua dizendo: leva-me para junto das águas de descanso. Ó, o Supremo Pastor maravilhoso, ele sempre pensando no nosso bem-estar, no nosso descanso, no nosso refrigério. Leva-me para junto das águas tranquilas. Querido, uma ovelha não pode ir para água agitada, não, ela não pode, e o pastor sabe disso. O salmista aqui, ele foi aqui cirúrgico. Mas é interessante pensar numa coisa: enquanto o pastor, o nosso pastor, nos leva para beber água, águas tranquilas, porque nós precisamos disso, né? Ele falou para a samaritana: eu tenho uma água que se você beber dela, jamais você terá sede. Ele é a nossa água tranquila. Mas quando ele encarnou, presta atenção nisso, quando ele veio como Deus, se encarnou, em contrapartida, ele nos levando para a água de descanso, para beber essas águas, ele pede água e lhe dão vinagre. Lhe dão vinagre. Esse Deus bebeu vinagre em meu e em seu lugar quando ele pediu água. E se nós pedimos água para ele, ele foi no poço de Jacó, se assentou ali para esperar uma mulher, e nós estamos ali representando aquela mulher, porque nós vivíamos sem Jesus com sede. Com sede. Que sede é essa? É uma sede espiritual, que o mundo está aí procurando dessedentar essa sede, mas eles não podem, porque se faltar Jesus, não tem como suprir essa sede, porque Ele é água viva. Ele é a água viva, Ele é a água que todo ser humano precisa beber. Agora, vamos lá em João, capítulo 19, versículo 28 a 30, e vamos ver esse momento que aconteceu na história, desse Supremo Pastor que nos leva para a água tranquila. 1, 2, 3, vamos ler?
Repita comigo, isso é graça. Isso é graça. Esse salmo ele é muito profundo, viu, querido? Todas as vezes você deve pensar nisso. O Deus encarnado bebeu vinagre em meu e em seu lugar enquanto ele pedia água, para que eu e você pudesse estar tranquilo nas águas tranquilas, na água da vida, podendo estar essa manhã, quando nós estamos aqui. Não nos falta nada, irmãos. Tem problema, tem dificuldade, tem luta, mas ele tem tirado a nossa sede. Guarde isso. Vamos para o verso de número 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guarde isso. Ele fez questão de enfatizar, por amor do seu nome, ou seja, ele diz que ele refrigera a nossa alma, uma alma que sem ele estava aflita, sendo consumida, uma alma que vivia desesperada, sim ou não? Desesperada. Ele refrigera a nossa alma, onde está a sede das nossas emoções e da nossa vontade. Ele está refrigerando a nossa alma, e ele foi declarar aí, lá no Evangelho de Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso para a vossa alma. Irmãos, quando você se sentir cansado, a alma está aflita, tem um supremo pastor, um Deus que se encarnou, que o salmista fala aqui, ele guia-me pelas veredas da justiça, ou seja, ele nos tirou de um caminho tortuoso, e nos colocou num caminho de retidão, um caminho que nos faz caminhar com Deus, porque só num caminho de retidão, por isso que em João 4,6 ele vai dizer, eu sou esse caminho, um único caminho. As religiões do mundo, elas se esforçam para alcançar a salvação, só o cristianismo entendeu que só Jesus pode salvar, só Ele pode trazer descanso para a alma, não tem mérito nenhum nosso. O salmista está dizendo para nós olharmos para Ele, por amor do meu nome. Quando ele diz assim, por amor do meu nome, sabe o que ele está dizendo? Não tem mérito humano, não tem mérito nenhum do homem, o que recebemos dele não teve nenhum mérito nosso, foi graça, mas ele recebeu o que nós merecíamos. Vamos em Isaías 53, 6 e 7, pode projetar para nós, filho? Isaías 53, 6 e 7, 1, 2, 3, pode ler como aquele povo que vai ser arrebatado em muito breve. Repita comigo, eu não recebi o que eu merecia, mas eu recebi graça, graça, graça. A graça não é barata, irmãos, ela custou caro, para que eu e você temos hoje um caminho reto a trilhar, para que nós hoje tenhamos refrigério na alma, Jesus pagou um alto preço. Deus pagou um alto preço. Vamos para o verso 4, como eu falo, como esse relógio não converte, ele está atropelando ali, está passando rápido, mas nós vamos chegar no final. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Presta atenção nisso aqui, irmãos, é profundo essa porção também. Amados, tem uma escrita de Charles Spurgeon que me chama muita atenção a respeito desse vale da sombra da morte, e é muito profundo o que ele escreve, porque quando a gente passa por aqui, a gente lê, e a gente entende, é um vale da sombra da morte, mas Spurgeon deixa uma escrita, que eu quero que você escute, é digno de destaque, que não é vale da morte, mas o vale da sombra da morte, pois a morte em sua essência foi afastada, permanecendo só a sombra. O que Spurgeon está querendo dizer com isso? Nós um dia estávamos condenados por causa do pecado, então a morte dominava, como ela domina para muitos que não têm Jesus.
Mas uma vez que Jesus entrou na nossa história, a morte para nós agora é uma sombra. O que é uma sombra? Quando o sol chega, ela tem que desaparecer. Então, sendo assim, a morte perdeu o domínio sobre nós. Nós não vamos mais passar pelo tribunal de Cristo para podermos receber a sentença para irmos para a segunda morte. Ou seja, a morte para nós é uma sombra, ela passa. Não precisa ter medo de morrer não, viu, querido? E nem querer morrer também, né? Viver é bom, viver é maravilhoso, mas não tenha medo de morte, não fica desesperado não. O cristão tem que entender isso que vem vai passar. E Paulo, ele vai trazer para nós um entendimento maravilhoso sobre essa questão. Vamos comigo aí, vamos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54 a versículo 57, 1 Coríntios 15, 54 a 57, vamos ler, irmãos? 1, 2, 3, podem ler. Um minutinho, vamos ler como quem vai ser arrebatado. Vocês tomaram café, queridos? Nós temos que fazer essa leitura entendendo que a morte não tem domínio mais sobre nós. Amém, queridos? Amém? É o que Paulo está falando para nós. Nós estamos não no vale da morte, mas agora nós em Cristo estamos no vale da sombra. A Bíblia fala que a vereda do justo vai brilhando até dia perfeito, ao meio-dia, irmãos, não tem mais sombra alguma. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse, que lá na glória, lá na eternidade, o sol da justiça brilhará eternamente. Nós precisamos entender isso, então vamos lá, 1, 2, 3, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia, repita comigo, Ele entregou o seu Espírito, nos livrando do poder da morte. Se acabar aqui, continua na eternidade. Tem uns que não vão passar pela morte, como diz o apóstolo Paulo ainda no capítulo 15, a trombeta vai soar, aqueles que tiverem morrido primeiro ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos transformados, e todos encontraremos com Jesus nos ares. Esse dia está chegando, a igreja, e você precisa se regozijar. Nós vamos cear daqui a pouco, olhando para essa mesa, sabendo que o sepulcro está vazio, Ele ressuscitou o terceiro dia. Hoje nós estamos no vale da sombra da morte, mas mesmo passando pelas dificuldades, passando pelas lutas, a Bíblia diz: o seu cajado, a sua vara, me consolam. A vara sabe para que é? Para afugentar os inimigos, o pastor usava isso, e o cajado é aquela argolinha, a ovelha vai cair em algum lugar, o pastor vai lá, pega ela pelo pescocinho, pelo corpinho, e traz ela de volta para perto dele. Ainda que a pessoa morra, Ele a ressuscitará no último dia. Essa é a nossa esperança, irmãos, e eu me apego a essa esperança, porque Ele experimentou em nosso lugar conforme a vontade de Deus. Vamos para o verso de número 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Jesus fez o cálice nosso transbordar pelo amor de Deus. Você foi inundado pelo amor de Deus, eu fui inundado, o nosso cálice de fato, Jesus fez transbordar do amor de Deus, mas enquanto isso aí, ele recebia a ira e o abandono do Pai. É por isso que você precisamos olhar para a graça, irmãos, não temos mérito algum. Enquanto nós estávamos sendo inundados pelo amor de Deus ali na cruz do Calvário, Jesus estava recebendo ira e abandono. E vamos ler Isaías 53, 10, parte A. Isaías 53, 10, somente a parte A. Vamos lá? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Só até aqui.
Aliás, vão até no pecado. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E só até aí, por que eu falo até aí? Porque ele deu a sua vida em sacrifício a nós, por causa do meu e do seu pecado. Mas o que eu quero que você guarde é isso aí. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Foi vontade de Deus moer o filho, triturar o filho. Foi vontade de Deus que o filho passasse pelo que ele passou, porque se ele não passasse pelo que ele passou, o meu cálice e o seu não transbordaria do amor de Deus. Somos amados com amor eterno, irmãos. Somos atraídos por Deus com a sua bondade. E o nosso cálice tem transbordado. Nós somos amados do Senhor. Louvado seja Deus. Vá para mim, Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 33 ao versículo de número 34. Podem ler. 1, 2, 3, podem ler. Você parou para pensar aqui, que nesse momento, o pai abandona o filho, e joga a ira no filho, porque o filho agora recebe o meu e o seu pecado, o pecado da humanidade, e nesse momento, nós vamos olhar para a Bíblia e falar, o meu cálice de fato transborda do amor de Deus, sem mérito algum, isso é graça, se Deus olhasse para nós, irmãos, e falasse assim, vocês só vão entrar no céu, se vocês não cometerem mais nenhum pecado, porque o preço foi pago, vocês estão justificados, nós entraríamos lá, irmãos? Você lembra qual foi o seu último pecado? Nós lembramos, irmãos, porque nós somos falhos, e glória a Deus que o preço foi pago, o abandono foi dado a Jesus, a ira foi sobre ele, para um decreto incondicional, ou seja, vocês que creem em Jesus Cristo, são justificados, amor de Deus, graça de Deus, amém, queridos? Meu querido, não fica triste não, a sepultura está vazia, você é amado de Deus, não pelo seu mérito, não pelo meu mérito, ele escolheu nos amar, o apóstolo Paulo escreve em Romanos, ele nos amou primeiro, antes nós sendo ainda pecadores, ele não esperou, ele nos amou, irmãos, porque ele quis nos amar em Cristo Jesus. E essa palavra precisa ficar no meu e no seu coração, irmãos, porque o tempo que vem aí eu não sei o que vai acontecer, eu sei o que a Bíblia fala, mas se eu se sinto amado de Deus, se eu entendo o sacrifício de Cristo, que eu não tenho mérito algum, eu vou entender a graça de Deus, um favor imerecido, que vai me levar até o final, porque o apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios 12, ele vai orar, Senhor, tira de mim o espinho na carne, 3 vezes ele orou ao Senhor, o que Deus disse para ele? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, quando você pensa que você está fraco, eu te faço forte. A graça de Deus, irmãos, ela nos levará, nos sustentará até o cumprimento dessa jornada, se não for ela nós não damos conta, querido, e isso é por causa do amor abundante de Deus, o cálice transbordou, amém? Para nós terminarmos, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ele nos amou, pagando um alto preço por nós, foi abandonado por nós, recebeu a ira por nós, bebeu vinagre enquanto ele estava nos dando água, passou por aflição e desprezo enquanto ele nos levava para lugar de repouso e descanso, mas agora ele não só nos salva, mas nos dá 2 guardiões. Você está andando nessa terra, irmãos, com 2 guarda-costas de Deus, bondade e misericórdia. Jeremias vai escrever em Lamentações, que a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, e elas se renovam todas, quando você levanta, já está de prontidão, misericórdia e bondade, e o salmista ele declara, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem. Jesus é o véu
rasgado pelo Pai. Através dele recebemos bondade, misericórdia e vida eterna. A Bíblia diz que quando Jesus falou está consumado, o véu foi rasgado de baixo para cima ou de cima para baixo? Jesus foi o véu que quando aquela lança transpassou, o caminho foi aberto. E hoje nós temos acesso ao Pai. Acesso ao Pai. Temos um destino garantido, ou seja, estar na casa do Pai para toda a eternidade. E um dia Ele vai falar para mim e para você: vindes benditos do meu Pai para bodas que eu tenho vos preparado. Esse dia está chegando. Agora eu quero que você guarde isso. Jesus é o véu rasgado pelo Pai. Através dele recebemos bondade, misericórdia e vida eterna. Oh, amados, eu fico vendo como é que o mundo está, e no nosso coração tem que ter compaixão. Você viu esses dias para trás 2 milhões de pessoas, que foi estimado ali no Rio de Janeiro, vivendo uma situação, prestando um culto que não sabe a quem de fato, porque eles acham que eles sabem, mas eles não sabem. Um jovem virou e falou assim, e isso me assusta: nós vamos prestar um culto a essa personalidade, essa pessoa, e nós vamos descer num escorregador, indo para o inferno. Eu quero te falar uma coisa, querido, você deve glorificar a Deus, exaltar a Deus, ser grato a Deus, independente de tempo e circunstância, porque o que Ele fez por nós, nós não poderíamos fazer. Ele nos fez enxergar a cruz, e na cruz estava estampado graça, justiça e amor, e na cruz Ele nos atraiu, e decretou a nossa salvação. Isaías 53:11, para nós aqui fecharmos as leituras, e vamos para a ceia. Vamos ler com alegria esse versículo? 1, 2, 3, podem ler. Presta atenção, Ele vai justificar a muitos e não a todos. Crente, você tem que ser o povo mais feliz dessa terra, porque Ele te elegeu em Cristo Jesus. Ele fez Jesus experimentar em meu e em seu lugar, conforme a sua vontade. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele breve vai voltar, e Ele vai buscar aqueles que foram comprados com teu sangue, aqueles que foram selados com o Espírito Santo, e esse dia está chegando. Então não é hora de parar, irmãos, não é hora de ficar aí frustrado com essa vida, não, a nossa vida está em Cristo Jesus, e eu aguardo a Ele, e eu estou declarando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A Bíblia termina dizendo, o Espírito e a noiva dizem: ora vem Senhor Jesus, Maranata. Essa deve ser o nosso fundamento, irmãos. Nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aguardando a vinda do Rei da Glória, o Supremo Pastor. E para nós concluirmos aqui, repita comigo: Ele experimentou em nosso lugar, conforme a vontade do Pai. Ele é o grande pastor que vive para as suas ovelhas. Amém, igreja? Amém? Aleluia. Não importa o que você estiver passando, Ele não te deixou e nem te desamparou. Ele cuida de nós. Amados, vamos recitar João 3,16 para nós aqui cearmos. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos falar o versículo que o mundo precisa conhecer, porque nós já conhecemos, e deixa que o Espírito Santo faça crescer cada dia mais a revelação dessa palavra no seu coração. Vamos lá? 1, 2, 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça,
mas tenha a vida eterna. Esse foi o ensaio. Agora nós vamos falar com uma voz vigorosa, amém? Você crê que Jesus vem, querido? Você crê que Ele está próximo de voltar? Você crê que você está selado com o Espírito Santo? Você crê que não é mérito seu, é mérito dEle? Independente do que você fizer e não fazer, Ele não vai te amar mais nem menos. Ele te ama, Ele nos ama. Então vamos declarar essa verdade. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Pega na mão do seu irmão e nós vamos orar em agradecimento a Deus. Aleluia, aleluia. Fecha os seus olhos. Vamos cantar um pedacinho dessa música que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Presta atenção, você está cantando uma canção bíblica. João capítulo 6, o Senhor Jesus declarou: aquele que o Pai fez vir a mim, jamais o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Mas aquele que o Pai fez vir a mim, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Estamos na mão do Supremo Pastor. Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Te glorificamos, Pai, porque o Senhor quis fazer e fez. O teu filho foi humilhado, desprezado, rejeitado, como ovelha muda foi até o matadouro, não abriu a sua boca, não reclamou, foi transpassado, mas o véu foi aberto, e por intermédio dele temos acesso ao Senhor, e por isso podemos declarar na nossa oração: Pai nosso que estás no céu, nós te agradecemos essa manhã, refletindo, ó Deus, na tua palavra, que nós somos alcançados pela graça imerecida, somos alcançados pela graça irresistível. Nós não queríamos o Senhor, mas o Senhor nos amou, nos atraiu com teu olhar de amor, com tua misericórdia e bondade, e essa manhã nós te glorificamos, Jesus. Nós exaltamos o teu nome como cantamos: somente o Senhor é digno, somente o Senhor é digno. Oh papai, nós aguardamos aquele grande dia de chegar no céu, não para andar em ruas de ouro somente, mas olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, nosso supremo pastor, amado da nossa alma. Nós o veremos face a face como Ele é, e estaremos com o Senhor por dias sem fim, como declarou o salmista Davi. Nós aguardamos esse dia, Senhor.
renova a tua igreja, com a alegria da tão grande salvação, que a tua igreja se regozije, porque por tudo que passamos ainda nessa terra, nós temos o endereço já certo, o nosso destino é o céu, é estar com o Senhor por toda a eternidade, e a tua palavra declara, naquele dia, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, a morte já não mais existirá mais, estaremos com o Senhor, em gozo eterno. Louvado seja o teu nome, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Aleluia.